Olá, meu nome é Olivia. Eu vou estar falando sobre o que é o Covid-19. O coronavírus são uma grande família de vírus que era comum em muitas espécies diferentes de animais. Raramente o coronavírus que infectava animais podia infectar pessoas. Em dezembro de 2019, houve uma transmissão de um novo coronavírus, que foi identificado em Wuhan, na China, e causou o Covid-19, sendo disseminado pelo mundo todo sua transmissão de pessoa a pessoa. O Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus. Ele apresenta um espectro clínico variado de infecções assintomáticas ou quadros graves. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a maioria dos pacientes com Covid-19 são assintomáticos ou oligossintomáticos, que são pouco assintomáticos. Eles cerca de 80% mais ou menos. Aproximadamente 20% dos casos detectados requerem o atendimento hospitalar por falta de ar. Os quais aproximadamente 5% que realmente necessitam de suporte ventilatório. Os sintomas são tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, perda de olfato, alteração no paladar, distúrbio gastrointestinais, cansaço, diminuição de apetite e dispneia, que é a falta de ar. Ele é transmitido pelo toque ou aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, catarro, tosse e objetos ou superfícies contaminados. O seu diagnóstico ele pode ser feito pelo diagnóstico clínico, diagnóstico clínico epidemiológico, diagnóstico clínico de imagem, diagnóstico laboratorial. Diagnóstico laboratorial em indivíduos assintomáticos, ele é um exame de biologia molecular com resultado detectável ou exame de imunológico do resultado de reagente. Como que a gente pode se proteger dele? Lavando com frequência as mãos na altura dos punhos com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com lenço ou uma parte interna do cotovelo. Mantenha a distância de no mínimo 1 metro de cada pessoa. Ele higienize com frequência o celular, brinquedos, objetos que você usa com frequência. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite circulação desnecessária nas ruas. E se estiver doente, evite contato com as demais pessoas. E é isso, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Rodrigo Prata, eu sou médico, pós-graduado em psiquiatria e eu gostaria de conversar com vocês a respeito das consequências à saúde mental causadas pela pandemia. Eu acredito que nós podemos separar em dois grupos de problemas que são ocasionados em razão dessa pandemia que nos atinge. O primeiro grupo de problema diz respeito à consequência direta, né, da pandemia propriamente dita. Todos nós, diante das notícias, das informações que recebemos através dos meios de comunicação, somos sujeitos e submetidos a um estresse, a um medo, a uma insegurança em relação à nossa própria saúde, em relação à nossa vida, em relação à saúde e à vida das pessoas que nos cercam e que nós amamos. Esse estresse, essa ansiedade causado pelo medo do vírus, pelo medo da contaminação, pelo medo da doença, é de se supor que causa em nossas mentes consequências. Algumas pessoas lidam com isso de uma forma um pouco mais amena, mas nós sabemos que muitas pessoas acabam por sofrer mais do que outras, e isso pode contribuir para o surgimento, para o desenvolvimento de transtornos mentais. Dentre os transtornos mentais mais
frequentemente observados em indivíduos que estão submetidos a fortes emoções, a forte estresse, a medo, insegurança, nós podemos citar o transtorno de ansiedade, o transtorno do humor, mais especificamente o transtorno depressivo. O segundo grupo de problema que eu reputo, que eu entendo que pode ser causado também pela pandemia, diz respeito às consequências posteriores à pandemia, né? Nós, por conta dessa pandemia, tivemos que passar muito tempo em nossas casas, né? Nos momentos iniciais, onde não tínhamos muitas informações seguras, concretas a respeito do tema, fomos levados, né, a fazer um lockdown, a fazer um isolamento social bastante restritivo, né, e isso mudou muito a rotina das pessoas, de todos. E essas mudanças de rotina súbitas e inesperadas, associado com temores a respeito do emprego, a respeito da economia, a respeito da segurança financeira e familiar, isso também causou um estresse mental e emocional muito intenso na sociedade. Como nós falamos, alguns indivíduos conseguem lidar de uma forma um pouco mais tranquila, um pouco menos desgastante com isso, mas é sabido que muitas pessoas acabam sofrendo bastante e isso contribui também para o surgimento de doenças mentais e para o aumento da incidência do surgimento dessas doenças na comunidade. Podemos dizer com bastante segurança que o número de pessoas que têm desenvolvido transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, tem aumentado. Isso é observado no mundo inteiro. No Brasil não é diferente, na cidade em que nós moramos também não é diferente. E eu poderia dizer que nós devemos estar atentos e preparados para apoiar e auxiliar aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que observamos que estão sofrendo mais, que estão passando por mais dificuldades para enfrentar essa situação. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre isso. Agradeço a atenção de todos, é um prazer conversar com vocês. Eu fico à disposição para qualquer informação, qualquer esclarecimento que vocês desejem. Estamos aqui à disposição. Um abraço a todos, tudo de bom, até a próxima. Olá, me chamo Roberto e vou estar falando um pouco sobre o impacto econômico global causado pela Covid-19. O mundo está enfrentando uma grande crise econômica que está sendo causada pela pandemia. Ele está trazendo vários danos econômicos, gerando não apenas apreensões em curto prazo, mas também transformando os desdobramentos e consequências econômicas no médio e longo prazo. Ela está trazendo também, assim, fechamentos de empresas e paralisações de linhas de produção, como, por exemplo, bares, restaurantes e vários outros tipos de serviços. A pandemia está trazendo um grande choque na produção e consequência na oferta. A demanda está sendo afetada também pela suspensão das aulas e qualquer evento ou espaço que gera concentração de pessoas, também gerando assim um grande estresse no mercado financeiro. Boa tarde, eu sou a Rita aqui da Original Calçados e essa pandemia trouxe muito prejuízo para nós do comércio, porque primeiro que a nossa programação de venda foi por água abaixo, as compras que nós tínhamos feito pensando lá no Dia das Mães, no Dia dos Namorados, também não aconteceu, em fato de que o comércio fechou. Muitos produtos que eu compro, eles vêm do Sul ou de São Paulo, Santa Catarina, e por lá já estavam todos fechados, as fábricas,
faltou matéria-prima, muitas fábricas que eu era acostumada a comprar fecharam, né? E aqui para nós em Juína o impacto foi assim ainda maior porque nós perdemos os melhores meses de venda em função do Dia das Mães, do Dia dos Namorados, e depois vem o rodeio, que é uma festa grandiosa, depois vem o Dia dos Pais. Então foram uns meses assim que para cá, para nossa economia, fez muita diferença, né? Graças a Deus as coisas estão voltando ao normal, mas ainda a gente está sofrendo um impacto com uma redução de venda. E espero que isso termine logo, que descubram logo a cura para esse mal, desse vírus, e que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível. Obrigada pela oportunidade. Olá, boa tarde. João Paulo Molina, assessor de comunicação da CDL Junascom, atendendo a solicitação por e-mail da Raquel Glória Rodrigues Moura, quanto qual o impacto na economia de Juína devido ao coronavírus. Vamos lá. Há de se destacar que em Juína não existe uma métrica com dados relacionados ao nosso comércio. Nós vimos essa situação em vários outros municípios onde as faculdades acabam se utilizando dos seus cursos de contabilidade, administração ou economia para fazer esse monitoramento, né? O que nós não temos em Juína, então dificulta um pouco ser preciso nessas informações. Mas Juína acaba seguindo um padrão nacional. A nível de relacionamento que nós temos com os associados, a gente percebe que o coronavírus provocou um impacto negativo em boa parte das empresas. Principalmente nas empresas de serviço, relacionada às empresas de serviços. A nível de Brasil, a gente tem aí uma queda de aproximadamente 40% para todas as empresas de serviços, profissionais, administrativos. No que se relaciona a comércio também, próximo de 40%, um impacto negativo nessas empresas. Inclusive, algumas pesquisas feitas apontam nessa linha, né, a nível de Brasil. Na indústria, uma queda de aproximadamente 35%, aí tiveram impactos negativos também, mas como Juína tem poucas indústrias, esse efeito pouco se sentiu. E agora essas atividades começam a retornar. Lá no início, no começo, foram efeitos assim, que estavam relacionados principalmente a bares, lanchonetes, restaurantes, padarias, com o setor de alimentos, muitos produtos vencendo, perecíveis tendo que ser jogados fora. Depois entrou uma seção de muito comércio fechado, e calçados, confecções, utilidades, móveis, eletrodomésticos, tiveram grandes quedas, porque perderam o ciclo do varejo, né? Aquele ciclo diário de pessoas. Depois, com a abertura do comércio, tudo isso se estabilizou, e aí a gente consegue mensurar mais ou menos assim, perto de 40% de todo o setor de empresas teve um impacto bastante grande. Depois a gente vai para um setor de supermercados, farmácias, o setor da construção civil, um pouco da agropecuária também, teve uma leve alta. Foram os setores que não foram tão impactados. Já os demais, que envolvem toda a prestação de serviço, no sentido de eventos, casamentos, essas realizações que foram suspensas, né? Quando você vai para um serviço de mão de obra, de oficina, ele se manteve estável, mas quando você vem para esse outro tipo, no que envolve assessoria e tudo mais, houve uma queda bastante grande aqui no nosso município. A gente percebe uma recuperação gradativa em todo o comércio, só que existe um receio muito grande porque agora as empresas passam a ter os seus prazos esgotados e começam a pagar todos os impostos. Aquelas empresas que se utilizaram o auxílio do governo para a folha de pagamento já está chegando ao fim, então elas vão ter que passar a ter essa despesa total. Então existe uma expectativa bastante grande para os próximos meses, no que envolva desemprego, demissões e perca do poder de negociação das empresas. Mas a princípio, assim, tivemos um impacto bastante grande em setores de comércio, serviços, em especial utilidades para o lar, calçados, confecções, vestuários em geral, e no setor de entretenimento, lazer, esse totalmente impactado. Já para os segmentos de mercado, supermercado, farmácia, houve uma leve alta, construção civil e agropecuária uma pequena alta com mais estabilidade. Repito, não existem números oficiais, Juína não tem esse monitoramento, mas no relacionamento também para as entidades nós tivemos aí
perto de 8% de baixa de empresas que se negativaram por conta do coronavírus, ao mesmo tempo que deram baixa por conta do coronavírus, ao mesmo tempo que houveram mais filiações também por conta de empresas buscando alternativas. Então a gente não consegue dar um comparativo. Mas, paralelo a este áudio, eu te mando um link da Agência Brasil que faz um balizamento para o mês de julho, que dá um pouco a noção de como as coisas aconteceram a nível de Brasil e é um reflexo aqui para a Juína também. Boa tarde, meu nome é Érica, eu sou gerente da loja Umi Eletrodomésticos e com certeza a pandemia deu uma bagunçada no comércio em geral. Né? Inicialmente nós tivemos que nos adaptar em relação ao atendimento, mas assim, por incrível que pareça, as vendas elas não caíram conforme o previsto, né? A gente achou que fosse diminuir bastante por conta da situação atual, né? Do medo que a população tá em gastar, né? Sem saber muito o que vai acontecer daqui para frente. Mas não caiu não. Nós até tivemos meses assim com vendas assim acima do previsto, graças a Deus. O que está acontecendo é que nós estamos com dificuldade de comprar, né, os produtos para a gente vender. As indústrias estão assim com falta de matéria-prima e isso está refletindo com certeza no comércio, né? A gente não está conseguindo, tem muito produto que a gente não está conseguindo comprar. Outros a gente está fazendo pedido e está demorando 60, 90 dias. E acaba que isso vai refletir um pouco, né? Eu acredito que daqui até o início do ano que vem a gente vai sentir mais. Porque agora as empresas ainda têm um pouco de material, né? E a gente está correndo atrás para comprar já para o final do ano, para a gente não ficar sem produto para vender. Mas é um cenário assim geral, né? E infelizmente é uma cadeia, né? Começa lá do pequeno, chega até o grande, começa no grande, chega no pequeno, e a indústria não tem, e assim sucessivamente. Mas a gente torce que seja passageiro, né? E que ano que vem as coisas se normalizem e que continue as vendas, que graças a Deus, né, elas não estão ruins não para nós. Nesse ponto a gente tem que agradecer porque tivemos vendas muito boas nesses últimos meses. E torcer para que tudo passe, que essa pandemia deu um sossego pra gente. Mas é isso, tá? Obrigada, boa tarde. Boa noite, eu me chamo Luca Eleto, eu faço parte da turma do primeiro termo de Ciências Contábeis da Faculdade AD de Juína e eu estou aqui hoje com a vereadora Amazilis Eleto também, de Castanheira. Eu queria perguntar para ela quais os desafios que a prefeitura local tem passado durante esses meses de pandemia e quais os próximos desafios que vai ter nessa próxima eleição. Boa noite. Eu acredito que os desafios da Prefeitura de Castanheira sejam os mesmos das outras prefeituras. Manter o isolamento não foi fácil, adotar as medidas de segurança também não foram fáceis, o uso de APIs, tudo isso que todo mundo já falou muito, que foi muito massacrado até nas mídias e nos jornais, né? Que a dificuldade para que isso chegasse até o município, apesar, né, da verba que veio para o Covid e tal, mas isso chegou bem depois. Então, no início, eu acho que todo mundo, como estava todo mundo despreparado, todo mundo aprendeu muito com esse vírus, mas foi com o dia a dia. Hoje, a dificuldade é manter o pessoal em casa, porque eu acho que ninguém esperava que essa pandemia fosse durar tanto tempo, né? Todo mundo acreditava que isso fosse passar com 2, 3 meses, que a vacina ia surgir de imediato, e não foi assim.
Então as pessoas acostumaram muito com as mortes, com a quantidade de pessoas infectadas, e eu acho que isso é ruim, principalmente para o nosso município, porque aqui não tem hospital, né? A gente depende de Juína para tudo. Então ficou muito difícil, mas aqui, graças a Deus, está tudo super bem controlado. E as pessoas, aqui também não tem uma vida assim, uma vida social, ninguém aqui tem uma vida social muito intensa, porque aqui não tem muito o que fazer, né? Então, acho que aqui ficou muito controlado por causa disso. Agora sobre os próximos desafios na eleição desse ano. A eleição desse ano vai ser atípica, porque a gente não vai ter o contato direto com o eleitor, pelo menos não com todos. A gente vai poder fazer uma visita para aquelas pessoas que são mais chegadas da gente e tal, mas mantendo o distanciamento. E isso foi muito frisado pelo Ministério Público. Inclusive, ele proibiu o uso de santinho, de comício, de aglomeração. Então, vai ser uma coisa muito assim difícil, eu acredito. Como será o mundo pós-pandemia? Constantemente temos a dúvida de como será o mundo pós-pandemia. Todas as pessoas já se pegaram a pensar sobre os efeitos de um novo amanhã. É necessário pensar sobre os efeitos pós-pandemia e esperar por um novo mundo. Vemos as diversas mudanças que já aconteceram, seja na economia mundial, desempregos, transtornos emocionais, saúde, crenças e valores. Você já parou para pensar como o coronavírus mudou nossas vidas? Sim, a Covid-19 mudou muito nossas vidas. Não me refiro sobre as alterações de rotina, prevenção ou isolamento. Mas é essencial saber que o mundo pós-pandemia será diferente, pois entender que o mundo é diferente já é importante para nos preparar do que há de vir. O mundo mudou e aquele mundo de antes do Covid não se existe mais. A pandemia antecipou as mudanças que já se estavam em curso e, com isso, fez com que as pessoas revisassem o que de fato são importantes em suas vidas, as suas prioridades. E o que você espera do novo mundo, o novo amanhã pós-pandemia? Acredito que, independente das mudanças que possam acontecer, o que é importante é focarmos no momento, no hoje, agora. Portanto, cabe a cada pessoa viver um dia após o outro com suas responsabilidades, cuidados, segurança e, acima de tudo, focando nos seus objetivos. Acredito que temos um mundo diferente e que daqui para frente as pessoas serão mais solidárias, não só apenas em momentos de crise, mas entenderão o que realmente é viver. Esperamos um mundo mais sensível e mais fácil de se viver. Um mundo onde as pessoas sejam mais coletivas, sustentáveis e não se sobrepõem apenas à individualidade, mas pense no bem comum, no bem de todos. Esse momento nos trouxe muitas coisas, do qual pode gerar e gera grandes reflexões, e da qual eu te convido a ter mais respeito pelo seu próximo, pelo planeta e pensar no amanhã, de que dias melhores virão. E sou otimista em dizer que tudo dependerá de nós, como cidadãos, como sociedade, e que o novo amanhã, o novo mundo existirá.